Este não é um vídeo comum. Este é um chamado direto para a alma de quem carrega dores que o tempo não conseguiu apagar. Há feridas que não aparecem no corpo, mas moldam pensamentos, emoções, decisões. Feridas que nasceram no passado, mas continuam sangrando no presente. E talvez ninguém saiba disso além de você e Deus. Você pode ter seguido em frente, pode ter aprendido a sorrir, a trabalhar, a cuidar dos outros. Mas dentro de você existe um lugar que ainda dói quando é tocado. Um lugar que se fecha quando alguém se aproxima demais. Um lugar marcado por perdas, rejeições, abandonos, humilhações ou palavras que nunca deveriam ter sido ditas. Hoje, o Senhor te trouxe aqui porque Ele não ignora aquilo que te feriu. Deus não trata sua dor como fraqueza. Ele trata como ferida, e toda ferida precisa de cuidado, não de julgamento. Jesus conhece exatamente o ponto onde tudo começou. Ele sabe quando você se sentiu sozinho, quando precisou ser forte cedo demais, quando engoliu o choro porque não havia espaço para ele. Ele esteve presente em cada momento em que você se perguntou por quê. Mesmo quando o silêncio parecia abandono, ele estava lá. Talvez você tenha tentado esquecer. Talvez tenha dito a si mesmo que já superou. Mas o coração não mente. Aquilo que não foi curado apenas foi escondido. E hoje, Jesus não vem para expor você. Ele vem para libertar você. Este é um tempo santo. Não avance o vídeo. Não trate este momento como algo comum. Respire fundo agora. Permita que sua alma desacelere. Jesus está se aproximando com mansidão, não com pressa. Ele não vem arrancar suas dores à força, mas convidar você a entregá-las. Porque aquilo que é entregue nas mãos certas deixa de ser peso e se torna testemunho. Você não está aqui por acaso. Você não clicou neste vídeo por curiosidade. Há um propósito espiritual acontecendo agora. Deus quer tocar feridas que ninguém mais conseguiu alcançar. Ele quer curar memórias que ainda doem. Ele quer libertar você do domínio do passado. Fique, ouça, permita. Hoje começa um processo de cura interior, que não depende da sua força, mas da graça daquele que nunca desistiu de você. Existem dores que nascem de acontecimentos, mas existem dores que nascem de palavras, palavras ditas sem cuidado, palavras lançadas como sentenças, palavras que ficaram ecoando dentro de você por anos, moldando a forma como você se vê, como se sente, como se posiciona no mundo. Talvez você nunca tenha sido pedido perdão. Talvez ninguém tenha reconhecido o estrago que causou. Mas Deus viu, Deus ouviu, Deus sabe. Há feridas que vieram do abandono. Pessoas que se foram quando você mais precisava. Promessas quebradas. Presenças que viraram ausência. E junto com a ausência, nasceu a sensação de não ser suficiente. De não ser digno de amor. De precisar merecer tudo. Mas escute com atenção agora. A ausência dos outros não define o seu valor. Talvez você tenha aprendido a se proteger, a não confiar, a não esperar demais, e controlar emoções para não sofrer de novo. Só que essas defesas que um dia te protegeram, hoje te aprisionam. E Jesus conhece isso profundamente. Ele não olha para você e vê alguém fraco. Ele vê alguém que sobreviveu. Ele vê alguém que carregou mais do que deveria. Ele vê alguém que permaneceu de pé mesmo ferido. A palavra nos lembra que o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. Salmo 34:18. Isso significa que, nos momentos em que você se sentiu quebrado por dentro, Deus não se afastou. Ele se aproximou ainda mais. Talvez você não o tenha sentido, mas Ele estava lá, sustentando você quando tudo parecia desabar. E hoje, Ele te diz algo que você precisa ouvir com o coração aberto. Você não foi esquecido. Você não foi descartado. Você não foi ignorado. O que aconteceu no passado não tem mais autoridade para governar o seu presente. Aquilo que te feriu não tem mais o direito de te definir. Em Cristo, sua história não termina na dor. Ela passa pela cura. Este é o momento de parar de lutar sozinho, de parar de fingir que não dói, de parar de carregar culpas que não são suas. Jesus não pede que você entenda tudo. Ele só pede que você confie. Porque quando você entrega a ferida, Ele toca. Quando você entrega a memória, Ele restaura. Quando você entrega a dor, Ele transforma. E o que antes te machucava,
vai se tornar o lugar onde Deus manifestará sua cura. Existe um momento em que a cura deixa de ser apenas um desejo e se torna um encontro. Esse momento não acontece no barulho, nem na pressa, nem na distração. Ele acontece quando o coração se rende e para de resistir. Talvez você tenha passado a vida inteira tentando ser forte. Talvez tenha aprendido a não chorar, a não depender, a não pedir ajuda. Mas diante de Deus, essa força não é exigida. O que Ele pede é verdade. Verdade diante dele e diante de si mesmo. Jesus nunca tocou uma ferida sem antes ser convidado. Não porque Ele não pudesse, mas porque Ele respeita o tempo e a liberdade de cada alma. Hoje, Ele espera que você diga, mesmo em silêncio, Senhor, aqui dói. E quando você reconhece isso, algo começa a se mover no mundo espiritual. Feridas emocionais não são apenas lembranças. Muitas vezes, elas se tornam portas abertas para o medo constante, para a culpa excessiva, para a insegurança, para a autossabotagem, para relacionamentos repetidamente dolorosos. O que não foi curado acaba se repetindo. Mas Jesus veio para fechar ciclos que nunca deveriam ter continuado. Agora, imagine Jesus diante de você. Não com pressa, não com reprovação, mas com um olhar firme e cheio de compaixão. Ele vê a origem da dor. Ele sabe o nome da ferida. Ele sabe quando ela foi aberta. E, acima de tudo, ele sabe como curá-la. Quando Jesus toca uma ferida, ele não apenas alivia a dor, ele quebra a prisão que nasceu dela. Prisões invisíveis, mas reais. Prisões emocionais, espirituais, internas. Talvez você tenha vivido anos preso ao que aconteceu, preso ao que disseram, preso ao que fizeram, preso ao que não foi resolvido. Mas hoje, o Senhor te chama para sair. Não é você quem precisa se libertar sozinho. É Ele quem liberta. A palavra diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Gálatas 5:1. Isso significa que a dor não tem mais autoridade sobre você quando é colocada aos pés da cruz. Permita agora que Jesus toque exatamente onde você evita olhar. Não fuja da lembrança. Não lute contra a emoção. Apenas entregue. Porque quando a ferida é tocada por Cristo, ela deixa de ser ferida e se torna cicatriz. E cicatrizes não sangram mais. Elas apenas testemunham que houve cura. Agora entramos em um momento santo. Se puder, feche os olhos. Se não puder, feche o coração para qualquer distração. Vamos orar. Senhor Jesus, eu me coloco diante de Ti exatamente como estou. Não com máscaras, não com defesas, não com justificativas. Eu trago comigo memórias que ainda doem, sentimentos que ainda pesam e feridas que nunca foram cuidadas como deveriam. Hoje, eu reconheço que essas dores não desapareceram com o tempo. Elas apenas se esconderam. E eu não quero mais viver preso ao que ficou para trás. Jesus, eu te entrego agora cada lembrança que me feriu, cada palavra que me marcou negativamente, cada rejeição que me fez acreditar que eu não era suficiente, cada abandono que deixou um vazio dentro de mim. Eu renuncio, em Teu nome, ao poder que essas dores tiveram sobre a minha vida. Renuncio à culpa que não é minha. Renuncio ao medo que nasceu dessas experiências. Renuncio à tristeza profunda que se instalou sem ser convidada. Pelo Teu sangue derramado na cruz, eu peço, toca agora essas áreas da minha alma. Onde houve trauma, traz cura. Onde houve perda, traz consolo. Onde houve opressão, traz libertação. Jesus, entra no meu passado e cura aquilo que eu não consegui resolver. Restaura minha identidade. Restaura minha confiança. Restaura minha capacidade de amar sem medo. Que toda prisão emocional seja quebrada agora. Que toda dor antiga perca a força. Que toda lembrança dolorosa seja ressignificada pela Tua presença. Espírito Santo, vem com Tua paz. Vem com Teu bálsamo. Vem com Tua verdade. Preenche os espaços que a dor ocupou por tanto tempo. Eu declaro pela fé que não sou mais refém do meu passado. Em Cristo eu sou livre. Em Cristo eu sou curado. Em Cristo eu recomeço, amém. Há algo que precisa ser restaurado dentro de você hoje. A maneira como você se enxerga. Porque sem perceber, muitas pessoas passam a vida inteira acreditando que são o resultado da dor que sofreram. Como se o trauma tivesse definido quem elas são. Mas isso não é verdade. Você não é a rejeição que viveu.
Você não é o abandono que sentiu. Você não é o erro que cometeram contra você. A ferida marcou uma fase da sua história, mas não escreveu o final. Quando Jesus cura, ele não apenas fecha a dor, ele devolve identidade. Ele tira o rótulo que a experiência colocou e restaura o nome que Deus sempre te deu. Talvez você tenha começado a se diminuir. Talvez tenha aprendido a se calar para não sofrer de novo. Talvez tenha parado de confiar, de sonhar, de se entregar. Tudo isso é consequência de feridas não curadas. Mas hoje, isso começa a mudar. A palavra de Deus diz: eis que faço novas todas as coisas. Apocalipse 21:5. Isso não é poesia, é promessa. Jesus não veio apenas para aliviar sua dor por alguns instantes. Ele veio para reconstruir aquilo que foi quebrado por dentro. Ele quer te devolver a liberdade de sentir sem medo, de amar sem culpa, de viver sem carregar pesos que não te pertencem mais. Agora receba isso no seu espírito. Você não está atrasado na vida. Você não perdeu o tempo de Deus. Você não está condenado a repetir a mesma dor. O processo de cura não apaga o passado, mas ele muda completamente o poder que o passado tinha sobre você. Aquilo que antes te paralisava, agora perde força. Aquilo que te prendia, agora se enfraquece. Deus não desperdiça nenhuma lágrima. Nenhuma noite de dor foi em vão. Nenhuma oração feita em silêncio passou despercebida. Hoje, o Senhor começa a transformar feridas em testemunho, dor em maturidade, peso em autoridade espiritual. Você não é frágil por ter sofrido. Você é forte por estar aqui, buscando cura, buscando libertação, buscando Deus. E mais importante, Deus não terminou a obra em você. Agora, eu te convido a um momento de declaração. Não apenas ouvir, mas declarar com o coração, mesmo que seja em silêncio, mesmo que seja com poucas forças. Porque há palavras que, quando liberadas com fé, selam processos espirituais. Senhor Deus, neste momento eu declaro que o passado não governa mais minha vida. Eu entrego a Ti tudo o que foi mal resolvido, tudo o que ficou aberto, tudo o que ainda tentava me prender emocionalmente. Eu declaro que as feridas do meu passado não definem o meu futuro. Em Ti, eu recebo uma nova forma de enxergar a vida, as pessoas e a mim mesmo. Eu rejeito toda mentira que me fez acreditar que eu não era digno de amor, de paz ou de recomeço. Rejeito toda voz que tentou me convencer de que eu merecia a dor que vivi. Pela autoridade do nome de Jesus, eu declaro que minha mente começa a ser restaurada agora, que meus sentimentos encontram descanso, que meu coração aprende novamente a confiar no cuidado de Deus. Eu declaro que não carrego mais culpas antigas, não carrego mais pesos emocionais, não carrego mais feridas abertas. Onde havia tristeza constante, eu recebo paz. Onde havia medo, eu recebo segurança. Onde havia confusão, eu recebo clareza. Espírito Santo, sela essa cura dentro de mim. Que ela não seja momentânea, mas profunda. Que eu não volte aos mesmos ciclos, aos mesmos padrões, às mesmas dores. Eu declaro que a partir de hoje, minha história começa a ser escrita a partir da cura, e não da ferida. A partir da libertação, e não do trauma. Que cada passo que eu der seja mais leve. Que cada dia seja menos pesado. Que cada amanhecer traga esperança renovada. Eu confio em Ti, Senhor. Eu descanso em Ti. Eu recomeço em Ti, amém. Antes de encerrar esta oração, eu preciso que você entenda algo muito importante. Deus não começa processos de cura para depois abandonar a pessoa no meio do caminho. Se você chegou até aqui, até este último momento, é porque o céu te sustentou durante todo esse percurso interior. Algo já começou a se mover dentro de você, mesmo que você ainda não saiba explicar. Há feridas que não cicatrizam apenas com o tempo. Elas cicatrizam quando são tocadas pela presença de Deus. E hoje, você permitiu esse toque. Talvez você não sinta um alívio completo agora. Talvez ainda exista sensibilidade, lembrança, emoção. Mas isso não significa que nada aconteceu. Significa que a cura foi profunda. E curas profundas continuam trabalhando mesmo depois da oração terminar. A palavra do Senhor diz: o Senhor cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Salmo 147:3. Deus não trata suas dores como algo pequeno. Ele não minimiza o que você viveu. Ele não ignora o que te marcou.
Ele cuida, um por um, no tempo certo, do jeito certo. A partir de hoje, você não precisa mais lutar sozinho contra lembranças que te ferem. Toda vez que elas tentarem voltar, lembre-se, você já colocou isso nas mãos de Deus. E quando Deus recebe algo, Ele não devolve da mesma forma. Ele transforma. O que antes te paralisava, agora vai perder força. O que antes te fazia chorar escondido, agora será lembrança curada. O que antes te machucava, agora será parte do seu testemunho. Deus não está apenas fechando feridas antigas. Ele está abrindo um novo caminho emocional e espiritual para você. Um caminho onde há mais leveza, mais clareza, mais paz interior. Mesmo que o mundo não veja, mesmo que ninguém perceba, o céu viu sua entrega hoje. E por isso eu te digo com toda certeza, você não vai sair deste vídeo do mesmo jeito que entrou. Leve essa oração com você. Volte a ela quando sentir o coração pesado. Reze novamente se precisar. E se esta oração falou com a sua alma, não passe por ela sozinho. Deixe nos comentários um amém, não como ritual, mas como declaração de que você escolhe a cura. Compartilhe este vídeo com alguém que também carrega feridas silenciosas. E se inscreva para continuar caminhando nesse processo de restauração espiritual. Que a paz de Deus repouse sobre você. Que o seu coração encontre descanso. E que a cura que começou hoje continue sendo construída, dia após dia. Amém.